nômades aspirantes ou nômades, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Hoje vim fazer mais um vídeo sobre agências de viagens e hoje é um vídeo mais prático, tipo, como usar um dos sistemas que eu acho que é um dos mais úteis e que muita gente que tem ou que vai ter agência de viagens vai usar. Então, resolvi compartilhar com vocês e também já recebi mensagens de pessoas que já abriram sua agência, enfim, e tem algumas dificuldades de uso, certo? O sistema que eu vou mostrar hoje é do Reserva Fácil, Rex Tour Advance, enfim. O que acontece? Vou mostrar o sistema aqui, qual que é, só pra vocês estarem ligados. Esse é o sistema, tá? Eu já vou explicar o que é esse sistema, pra quem não sabe, como que faz mais ou menos o cadastro, enfim. Mas, antes de tudo, só quero comentar com vocês que eu criei um grupo no WhatsApp, tá? Em que consiste esse grupo? Não sei exatamente ainda, mas qualquer live que eu resolver fazer, quaisquer dicas sobre agência de viagens, talvez vídeo novo que sair, qualquer coisa do tipo, eu vou publicar nesse grupo. Então ainda estou elaborando como é que vai ser, mas já quero pegar vocês que talvez o YouTube não entregue um próximo vídeo, qualquer coisa do tipo, já entra nesse grupo que aí tu vai receber todas as notificações. Que tal? Então tá na descrição aqui da live, tá? O link entra no grupo, beleza? E o grupo vai estar fechado, tá? Mas aí quaisquer novidades eu vou publicando. Ah, e mais um aviso importante. Se tu queres aprender tudo de tudo sobre agência de viagens, tá? Como são todos os processos, desde a abertura da agência, como se cadastrar, o que é operadora, consolidadora, como usar os sistemas, todas as possibilidades de sistema, esclarecer dúvidas quando tu tiveres, suporte, tudo de tudo, eu vou deixar na descrição também um treinamento, tá? Bem completão, que eu super indico pra quem, né, não é do meio aí, não entende muito da coisa, porque são muitas dúvidas, muita coisa pra aprender, mas é super possível e tu não precisa ser da área. Mas eu sugiro esse treinamento, deixo na descrição. Beleza? Vamos lá? Voltando ao assunto. Muitos de vocês sabem que eu já tive uma agência no passado, inclusive uma agência física e tudo mais. E nessa época eu usava esse mesmo sistema, ou seja, o sistema é confiável e é tudo de bom, por isso existe até hoje, né? Porque faz anos que eu tive a outra agência. Só que na época o nome era só... eu nem consigo lembrar das coisas direito, mas era tipo Advance, agora é Rex Tour Advance. E agora é tipo assim, tu faz um cadastro na CVC, que na minha época, pelo que eu sei pelo menos, na época que eu tive a outra agência, a CVC tu não vendia, tipo, pacotes, coisas assim da CVC. Tipo assim, as CVCs vendiam as coisas da CVC, mas os outros agentes de viagens, em geral, não, né? Só que hoje a CVC, ela tem o sistema, enfim, como se fosse uma operadora, consolidadora e tudo mais, e tu podes vender os pacotes deles, os bloqueios deles, as passagens aéreas, etc, tá? Da CVC. E aí eles têm um grupo de sistemas, como se fosse, né? Então tem a Visual, a Trend, na Trend, que é a parte de operadora, por exemplo. Tem o Reserva Fácil, que é a consolidadora, e eu já fiz um vídeo sobre consolidadora, operadora, eu deixo aqui nos cards se vocês quiserem assistir depois. Mas basicamente consolidadora é o sistema, enfim, o meio em que os agentes de viagens vendem passagens aéreas. É como se fosse um sistema tipo da companhia aérea, sabe? Inclusive o parcelamento é de acordo com as regras da companhia aérea, etc, tá? Aí tem as operadoras que tu vais vender pacotes e, enfim, tem que ter se tu venderes, né, passagem aérea, tem que ter pelo menos algum outro serviço, alguma outra coisa junto. Tu não pode vender só passagem aérea lá. E às vezes, é bom pesquisar, né? Às vezes a passagem aérea sai mais cara ou mais barata, às vezes tem tarifa operadora, fica mais barato, enfim. Tem que pesquisar. Mas, se tu fores vender só a passagem aérea, basicamente é esse sistema que tu vais usar. Tem o Milhas Fácil, que nem eu citei, que é por milhas, tem outras consolidadoras, né? Por exemplo, uma operadora que eu uso é a FRT. A FRT tem uma consolidadora hoje. Eu só não fiz meu cadastro ainda porque na loucura, tipo assim, eu não consigo fazer nada. Eu tenho os meus outros projetos, eu tenho agência, tenho filho pequeno, tenho tudo, então eu vou fazendo as coisas como dá. Mas eles têm também a consolidadora, entre algumas outras. Beleza. O Reserva Fácil eu usei na época e uso hoje e acho ótimo e tudo certo. Uma pequena diferença da época para hoje, por exemplo, é que duas diferenças que eu notei da época que eu tinha agência para hoje. A primeira diferença é que na época eu fiz o cadastro e eu já saí com a opção faturado direto, ou seja, eu queria, o passageiro queria me fazer uma TED, me pagar dinheiro, enfim, e aí eu queria emitir na hora e vinha como faturado, ou seja, vinha depois de, sei lá, 30 dias, não me lembro,
uma fatura para eu pagar descontando a minha comissão. Então era tipo uma alta confiança, digamos assim, né? Pegaram os meus dados, tudo certo, liberaram acesso e foi nessa confiança. Hoje em dia, tanto operadoras quanto consolidadoras, é mais difícil liberar essa coisa do faturado, até porque tem muitas agências de viagens abrindo, a gente não sabe, eles não sabem quais são confiáveis ou não, esse babado todo. E a segunda diferença que eu notei é que antigamente muitas companhias aéreas, acho que a maioria, dava comissão para o agente de viagens. Então, por exemplo, se a passagem custava R$1.000 fora a taxa de embarque, né? Mas se custava R$1.000, eles te pagavam, sei lá, 7% de comissão desses R$1.000, certo? Aí tinha, eu acho que o que eles pagavam para a consolidadora, para a agência, enfim. Então, no geral, valia muito a pena porque acabava saindo o mesmo preço da companhia aérea ou coisa do tipo. Hoje em dia não é assim que funciona. Hoje em dia, praticamente todas as companhias, né, se não todas, não pagam a comissão do agente de viagens ou pagam só da consolidadora alguma coisa. Então, lá no sistema vai aparecer que vai ser cobrada a RAV, que é a remuneração do agente de viagens, que o valor geral é 7%. Se tu quiseres colocar mais, tu podes, mas corre o risco da pessoa achar um outro preço e comprar em outro lugar, enfim. Mas o padrão é 7% em cima da tarifa e não da taxa de embarque. Tem situações que, tipo, o maior valor vai ser a tarifa, na maioria dos casos. É a tarifa e em cima da taxa de embarque tu não ganhas a comissão. Mas aconteceu, por exemplo, outro dia eu vendi uma passagem aérea para os Estados Unidos, da Azul, se não me engano, e tinha a tarifa, tipo assim, digamos, digamos, quanto era? Meu Deus, vou dar um exemplo aleatório. R$1.000 ou $1.000 de tarifa, mais $1.000 é uma taxa que agora, de um tempo pra cá, algumas companhias começaram a cobrar de combustível, não sei o que lá, e mais a taxa de embarque. Ou seja, ganha a comissão em cima só da tarifa, ou seja, foi uma pequena comissão, e ainda é tipo 7%. Se vale a pena, se tu for vender um pacote, etc., vale a pena vender pela operadora, se tu conseguires, por quê? Porque daí tu tens a comissão geral do valor do pacote no total, que é 10%, 12%, às vezes 13%, enfim, em cima de tudo, inclusive da passagem aérea. E algumas coisas até mais, tipo, na Visual eu vendo seguro de viagens, estando junto do pacote ou não, mas o seguro de viagem a comissão é maior. Enfim, não vou entrar em outros detalhes que eu já me empolgo, quero falar de tudo. Mas voltando à consolidadora. Então hoje, muitas das passagens aéreas, a maioria, é cobrada a RAV, que é a remuneração do agente de viagens, e deu um branco, vou colocar aqui na tela, que é a remuneração a taxa, enfim, do consolidador. Então, às vezes, eles só pagam pro consolidador e aí tem que cobrar a RAV, né? Vai no automático no sistema, mas enfim, mas tem que cobrar. E às vezes tem que cobrar dos dois, tá? Mesmo assim, tu vai dizer, mas então não vale a pena, o cliente não vai querer comprar comigo, etc. Mesmo assim, às vezes, o cliente pesquisa na própria companhia aérea e comigo, um exemplo, né? É mais barato. Ou ele pesquisa, por exemplo, que você sempre me pergunta, esses decolar.com, esses sites assim aleatórios que tem uns preços legais e tudo mais, a pessoa vai pesquisar, será que não é mais barato? Já aconteceu várias vezes de ser mais barato a minha passagem aérea do que o cliente procurando Decolar, ou eu fui no próprio Decolar ou site assim e pesquisei e acabou dando mais barato. E só pra constar, esses sites tipo Decolar também cobram taxa de emissão, tá? Se vocês fizerem uma simulação, vai aparecer a taxa de emissão ou enfim, que vai ser cobrada, tá? Então eles também cobram. Mas tudo bem, voltando ao assunto, como que funciona o sistema? Tu vais fazer o cadastro na CVC e vais ter acesso a todos os sistemas basicamente. E aí, como que vai funcionar a forma de pagamento? No geral é cartão de crédito, que pode ser parcelado, é sempre assim, ó, RAV, taxa de embarque, etc., é na primeira parcela, tá? E às vezes sai uma cobrança separada para o cliente, mas enfim. E o restante pode ser parcelado de acordo com a regra da companhia. Daí existe um site da própria CVC onde tu pode consultar cada companhia aérea quais as regras de parcelamento. Então, por exemplo, se a TAP autoriza parcelamento em 8 vezes sem juros, 10 vezes sem juros, sei lá, agora não lembro de cabeça,
tu vais poder oferecer essa forma de pagamento para o cliente. Já se tu venderes por uma operadora, como um pacote ou coisa assim, vai ser a mesma forma de pagamento para qualquer situação. Se tu venderes carro, se tu venderes hotel ou coisa assim, geralmente a parcela mínima é de R$100 e tu vais parcelar em até 10 vezes, algumas operadoras até 12 vezes, tendo esse valor mínimo em cada parcela, sem juros isso, tá? Ok, e também as companhias aéreas aqui no sistema da consolidadora, no Reserva Fácil, às vezes eles autorizam a parcelar em mais vezes, mas daí com juros. Tu podes fazer a simulação no sistema, certo? Então, se tu tens uma agência de viagens e está com dificuldade, não sabe, está começando, não sabe mexer muito bem no Reserva Fácil, eu vou te dar algumas dicas que são o que eu mais acho válido e útil e importante saber para fazer um orçamento. E se tu não tens agência de viagens ainda, quando tu abrires, ou antes, já vai treinando, esse vídeo vai ser importante para ti, certo? Bom, aí eu estou aqui na página principal, entrei e fiz o meu login. Aqui tem o câmbio do dia, certo? Aqui tem avisos, então, por exemplo, às vezes altera o horário de um aéreo, uma reserva cancelada, qualquer coisa do tipo, vem os avisos aqui, certo? Isso aqui é o mais importante, alguns comunicados também e tal. Aqui aparecem as reservas, tá? Eu até ia abrir os outros meses para mostrar, só que daí eu vou ter que fazer o sistema e editar e apagar os nomes dos passageiros, etc, que vai aparecer, que eu não tenho autorização para mostrar, então deixa quieto. Mas enfim, lá tu vais acessar, vai ter o valor que foi ganhado de RAV, né, remuneração, a comissão no caso, os dados do passageiro, tu podes imprimir lá, né, ter acesso ao bilhete aéreo, qualquer informação tem tudo naquela reserva. Mas o mais importante aqui seria a emissão e o orçamento em si, né? Então aqui tu vais em aéreo, nacional e internacional, tá? Alguns pontos. Eu vou te mostrar mais no internacional, porque a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Mas tem uma diferença entre nacional e internacional que eu vou te mostrar agora. Ó, aqui tu vai selecionar isso tanto para nacional quanto internacional. O número de passageiros, tá? Ou crianças, por exemplo, a partir de 2 anos, ou bebê até 2 anos, porque mudam os valores. Quantos adultos, crianças, bebês. Aqui tu pode selecionar algumas coisas, selecionar as companhias que tu queres ou que não queres. Aqui embaixo, já vou te mostrar, vai aparecer aeroportos. Não quero que tenha conexão em X aeroporto, posso tirar. E aqui tem tudo, se quiser procurar só no internacional aparece tipo executiva. Aqui se quiser só voo direto, se quer com bagagem, com despacho de bagagem ou não, enfim. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, Porto Alegre, Guarulhos, sei lá. Eu vou colocar ida, sei lá, 10 de maio e volta 17 de maio. Ida e volta, tá? Eu quero mostrar uma principal diferença no sistema, que às vezes até eu esqueço disso, porque eu vendo mais internacional do que nacional. Às vezes eu vou fazer nacional e eu esqueço, acabo passando um valor, ou tendo na minha cabeça a ideia de um valor que não é o real. Por quê? Pesquisei aqui, né? Ida e volta. Aparecem aqui voos, mas é diferente do internacional. O internacional já aparece a opção de ida e volta e o valor total. Aqui aparece a ida e aqui embaixo a volta. Então, tu tens que somar os dois valores e reservar as duas passagens, certo? E aí tu pode, se eu quiser pegar, por exemplo, a ida com a Latam e a volta com a Azul, num geral dá tudo certo, tá? Porque é vendido separado, basicamente. Num geral, tá? Aqui tu pode selecionar voo direto. Deixa eu ver se eu tô tapando alguma coisa importante. Eu vou diminuir né? Ninguém quer olhar pra minha cara, só querem olhar o orçamento, né? Bom, voltando. Voo direto, uma conexão, 2 conexões. Se tem voos com mais conexões, vai aparecer aqui para selecionar. Aqui, que nem eu disse, vocês podem selecionar o aeroporto que vocês querem que tenha conexão ou não. Aqui, a companhia aérea que vocês querem ou não. Então, eu posso botar, por exemplo, nenhuma. Aí, eu posso selecionar, só quero os voos da Latam, porque o cliente, o passageiro, só quer voo da Latam. Ou todas, enfim, tá? Tem as opções. Aqui, eu posso colocar, tipo assim... Tem várias passagens, às vezes até preço parecido, eu quero comparar, ver qual é o melhor horário. Então, eu boto aqui para aparecer todas possíveis, que é máximo 30 linhas, numa só. Então, aqui tu podes ver que eu tenho voo direto e aqui eu tenho voo, ó, com conexão no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, tem que ver tudo isso. Aqui, por exemplo, não tem despacho de bagagem. Aqui tá incluso uma bagagem de 23 quilos. Então, se eu quiser, o passageiro vai despachar bagagem, ponto, não é só bagagem de mão, e ele não quer a opção sem, então eu já coloco aqui que eu quero com bagagem, certo?
Aqui é o valor, ó, o valor total que ele vai pagar, certo? E desse valor, ele vai aparecer, tipo, o total da tarifa, a taxa de embarque e a RAV, que é a tua comissão, certo? Padrão. Então, é 7%, ou um mínimo de tanto, ou enfim, né? Basicamente. Que mais? Aqui, tipo, o número do equipamento, essas coisas eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu vou dar as dicas que eu acho mais importantes. Se vocês tiverem dúvidas específicas, podem entrar em contato no suporte e perguntar. Precisar, né? Não sei como emitir, eles vão auxiliar, é só entrar em contato. E se tiverem alguma dúvida também sobre tudo que eu tô falando, podem deixar nos comentários que eu posso responder ou nos comentários, ou se tiver várias dúvidas, posso fazer um novo vídeo esclarecendo dúvidas. Aqui, então, mostra a data da ida e a data da chegada lá, né? O horário da saída e o horário que vai chegar lá. O aeroporto de saída e o aeroporto de chegada, tá? Lembrando que aqui, a volta, tu tens que selecionar aqui embaixo, tá? E aí é outro valor, é tudo que tu tens que somar. Aqui seria uma conexão, então tu tens que cuidar, porque, por exemplo, às vezes, eu vou mostrar no internacional que acho que vai aparecer, mas às vezes tem, por exemplo, vou de Porto Alegre para Salvador, sei lá, e tem uma conexão em São Paulo, só que chega em Congonhas e sai depois de Guarulhos. Ou seja, um voo internacional acontece isso. Chega em Congonhas e sai de Guarulhos. Então, tu vais ter que trocar de aeroporto, né? Pra ser bem sincera, eu evito ao máximo isso, porque é só rolo, e eu mesma já aconteceu isso comigo de ter que trocar de aeroporto. É um saco, então eu evito, a não ser que seja muito necessário. Eu não sei se, assim como na minha época, o aeroporto dá gratuitamente o transporte de um aeroporto para o outro, mas, independente disso, é óbvio que é melhor já sair do mesmo aeroporto que tu chegaste. Então, se tiver essa opção, eu escolho sempre, tipo, Guarulhos, enfim. Ok. Daí, pra selecionar, por exemplo, Calma, vamos por partes. Pra reservar, tá? Eu clico aqui e venho em reservar. Como é que eu acabo mandando, tá, o orçamento pro cliente? Eu pego aqui mesmo, tiro um print da tela, ou aqui, ou seleciono aqui e copio e colo no WhatsApp do cliente, ou qualquer coisa do tipo, ou escrevo, tipo, ida, tal horário, volta, tal horário, companhia tal, valor tal, tá? Às vezes já coloco a forma de pagamento e tudo mais, mas eu faço assim, tá? Quando é orçamento de pacote, coisa assim, aí eu faço mais elaboradinho, mais bonitinho. E o próprio sistema lá tem como mandar, enfim. Mas continuando, aí eu venho aqui em reservar. Ele bota um aviso aqui, tá? Eu posso, dizendo que às vezes pode não dar, porque eu selecionei ida e volta, pode não dar certo selecionar só um voo, enfim, ou que não pode não dar certo selecionar um voo de uma companhia na ida e outro na volta, mas normalmente dá tudo certo. Mas vou selecionar um ida e volta, daí já aparece aqui, certo? Venho em reservar. Vou em passageiros, e aí vou colocar o sobrenome, o nome, a data de nascimento, o gênero, e aí aqui, ó, tá vendo? Esses aqui são dados obrigatórios. Esses aqui, num geral, não. Se tu colocares que tu és estrangeiro, dependendo da companhia aérea, do voo, sei lá, vai exigir, alguns mesmo, se for brasileiro, vai exigir tudo, tá? Aqui, se o passageiro, porque tem uns passageiros que ficam se perguntando, se eu comprar com agência de viagens, eu não vou ganhar os meus pontos? Sim, na hora do balcão lá do embarque do aeroporto, no check-in ou coisa do tipo, tu podes pedir para colocar os teus pontos, mas tu já podes pedir pro agente de viagens colocar o número de passageiro. Ou seja, tu vais ganhar os teus pontos, né? Não é a agência que vai ganhar ou qualquer coisa do tipo. Então, se ele te der o número dele de milhagem, ou enfim, da Azul, da Gol, da Latam, do que seja, tu pode já colocar aqui, certo? Tu vai colocar os dados, né, e vais reservar. Não vou colocar aqui, né? Mas enfim, depois você vai lá em reserva e aí vai ter para simular o pagamento. É meio que autoexplicativo. No final, quando tu for simular a forma de pagamento, vai aparecer se é cartão, se for Pix, aí vai aparecer lá para onde é o Pix, mas eles já sai tipo um QR Code hoje em dia, tá? É mais fácil. Se for cartão, tu vai colocar os dados, vai escolher a forma de pagamento, aí já libera ali quais as formas de pagamento, se não quiseres antes pesquisar no site ali qual a regra da companhia aérea, enfim, tu podes fazer uma simulação.
E aí embaixo tu tens que colocar tipo calcular. Aí ele libera lá para fazer essa forma de pagamento e tu pode salvar também a autorização de débito para pedir pro cliente assinar ou coisa do tipo, certo? E aí depois tu vais em emitir ou enviar OP. Enviar OP é quando tu tens que botar alguma observação ou se não é uma companhia que emite tipo automático no sistema. Tem que passar pelo suporte. Aí tudo certo, só coloca os dados, tudo normal, vai em enviar OP, vai ir para o suporte vai fazer tudo e vai depois avisar ali, alguns minutos normalmente depois, já avisa que foi emitido, certo? Fechei aqui, vou no internacional, que é o que eu mais uso, mas só queria mostrar essa diferença do nacional e internacional, que o nacional tem que selecionar a ida e volta separado ali, para não esquecer disso, e internacional vai ser tudo junto. Aqui, novamente, mesma coisa, eu posso selecionar daí também o tipo de bilhete, né, em econômica, executiva, etc. Eu sempre deixo aqui, a não ser que o cliente peça especificamente, tá? Por alguma mais top, né? Vou botar aqui com bagagem, mas também tem opção para aparecer com bagagem e sem bagagem. Se quiser colocar só voo direto, mas pode ser um destino que não tenha voo direto, certo? E aqui tem umas dicas também bem importantes que eu vou passar para vocês, tá? Que é o seguinte: vou sair de Porto Alegre, certo? E vou para Madrid no dia 18 de maio e vou voltar no dia 24 de maio. Ok. Eu vou mudar de ideia aqui, tá? Mas é tudo o mesmo esquema, tá? Só que eu vou colocar 2 adultos só pra mostrar como é que vem a explicação do preço quando é 2 pessoas, 2 adultos. Enfim, vou colocar até 2 adultos e uma criança aqui, só pra te mostrar. Ambulância. Galera, então, carregou aqui, tá? Aqui, por exemplo, não tem voo direto. Então vai ser ou 2 conexões, ou 3, ou 4, ou 5. Se tu colocares menos conexões, corre o risco, às vezes, de ser mais caro, mas se o cliente, tipo, não quero fazer 700 conexões, tudo bem. Aqui pode botar filtros do aeroporto, de companhia aérea, de tudo, tá? O legal desse sistema é que mostra, tipo, tudo que é companhia aérea. Às vezes não tem aquelas super, super low cost ou coisa assim, mas também nem vale muito a pena pra te vender, porque, assim, o cliente é teu cliente fiel. Ele vai comprar sempre contigo, é aquele cliente que não quer perder tempo. Ele tá, inclusive, até disposto a te pagar uma taxa por fora para tu fazer tudo para ele. Pode entrar na Ryanair, no que for, e emitir um low cost, cobra uma taxa dele, se for o caso, enfim. Mas, fora isso, tipo, nem vale muito a pena a questão de comissão e etc, né? Mas tudo bem. Voltando. Então tem aqui os voos, as conexões, certo? Deixa eu ver aqui como é que é esses aqui. Por Lima, beleza. Né? Mas que eu falei, tem que estar sempre... Ó, aqui, por exemplo. Saiu de Porto Alegre, chegou em Congonhas e depois vai sair de Guarulhos. Tananana. Ou seja, eu não quero que ele tenha que trocar de aeroporto, eu já até tiro aqui Congonhas e vai me aparecer só os voos que não vai ter essa questão do... Mas tem que olhar que não é só Congonhas, Guarulhos. Eu já vi Londres que, né... Era por um aeroporto, depois por outro, Paris, enfim, então tem que estar de olho. Aqui a composição do preço. O total que ele vai pagar já aparece em reais daí, tá? Aqui quando tu bota na lupinha. Com o câmbio do dia, tem que lembrar o passageiro sempre que é o valor do câmbio do dia, que se fizer a reserva, e aí fica uma dica também. Fez a reserva, ela vai te dar um prazo. Normalmente é o mesmo dia, tipo às 23h59, mas... Às vezes dá 2 dias depois, 3 dias depois para cair, mas a regra a companhia basicamente vai manter a tua reserva, só que virou o dia, às vezes tu vai ter que retarifar e aí pode ter trocado o tipo o valor, o tipo do bilhete, esqueci o nome agora, da categoria, assim, de tarifa, né? Enfim, então não é 100% garantido que se ele fechar amanhã, que ele vai conseguir o mesmo preço. E se ele não fizer a reserva, aí é muito garantido, é muito possível que ele não consiga o mesmo preço. Bom, enfim. Então nós temos ali, eu não vou mexer para mostrar para cima, porque senão vai sumir aqui. Então, vocês têm o valor total embaixo, em cima o câmbio do dia, ali o total em dólares, qual que é a RAV, né, a remuneração, a comissão, né, a taxa de embarque, e a tarifa, se tiver aquela taxa de combustível, enfim, vai tudo especificadinho.
E em cima tá mostrando, ó, quanto que paga a criança, quanto paga o adulto. Nesse caso, é o mesmo valor. Tem companhias que dão desconto para criança, normalmente também bebês de até 2 anos não pagam ou pagam uma taxa mínima, alguma coisa assim, né? Então, levar isso tudo em consideração. Mas o total que ele vai pagar é isso, R$ 27.432,83 e pode parcelar ou não, enfim, depende da companhia, depende de tudo. Ok, algumas dicas que eu queria dar são, por exemplo, aqui também tu pode colocar 30 linhas, tem que ir analisando, tipo, eu sempre faço assim, ó, o cliente quer o mais barato, por exemplo, se ele disser, eu quero o melhor horário, eu vou pesquisar pelo melhor horário, mas, tipo, eu quero poucas conexões, eu quero, dentro de poucas conexões, o mínimo possível, eu quero o mais barato. Então, eu vou ver mais ou menos aqui, ó, o mais barato seria aqui, $5.440. Às vezes pode ser um pouquinho mais, mas, tipo, perto disso. É até essa aqui. Então, eu vou olhar dentro dessas aqui, qual que é o que fecha os melhores horários das melhores conexões. Às vezes, tipo, ele quer o melhor preço, só que ele vai olhar aqui, que ele vai chegar em Lima às 10h45 e vai sair de Lima. Às vezes pode ser no outro dia, né? Tipo, tem que dormir lá. Ou, tipo, vai sair, ó, às 8 da noite. Vai ficar, tipo, muito tempo no aeroporto. Aí ele já vai desanimar, já vai querer pagar um pouco a mais. É possível. Bom, o que mais? Que eu queria mostrar é o seguinte. Sair de Porto Alegre para Madrid. Mas, por exemplo, vou botar aqui tudo de novo, tá? Só para facilitar. Mas eu vou sair no dia 18 e eu não vou voltar de Madrid para Porto Alegre no dia 24. No dia 24, e aí eu vou clicar aqui em Surface, no dia 24, que é para poder sair de um outro aeroporto. Digamos que eles pegaram, o passageiro pegou um trem de Madrid, tô inventando aqui uma coisa, um trem de Madrid para Amsterdã, sei lá eu, certo? E aí ele vai sair de Amsterdã no dia 24, porque, né, não vai precisar de outro voo nesse meio tempo aqui. No dia 24 vai de Amsterdã e não é para Porto Alegre, então eu tenho que tirar esse ida e volta. Ele vai de Amsterdã para Lisboa, por exemplo, certo? No dia 24, e aí ele vai voltar mas eu posso adicionar mais desses, se tiver mais voos, multitrechos, certo? Mas aí ele vai voltar de Lisboa para Porto Alegre, aí sim vai ter a volta, só que não saindo de Madrid. Então adicionei aqui, ó, adicionar segmento sem ser Surface, ok? Vai ir de Lisboa para Porto Alegre no dia 31/5, certo? E vou clicar em buscar. Vamos aguardar. Deixa eu até subir aqui, né? Podia ter botado antes, mas tudo certo. Que daí não tapa os valores, enfim. Ó, vou botar aqui 2 conexões. Ó, a melhor opção seria da TAP, menos conexões, e mesmo assim tem conexões e tudo, né? E tem que lembrar que, tipo, às vezes, tu pode até pesquisar na internet, ver se tu encontras, ou fazer simulações, porque, por exemplo, eu vou de Porto Alegre pra Lisboa, de Porto Alegre pra não sei aonde. Pela TAP, tem dias que vai ter o voo direto e tem dias que não. Então, tem que ir simulando. Então, aqui eu tenho essa opção, sair de Porto Alegre, faço uma conexão em Lisboa, chego em Madrid, e essa é a ida. O outro voo é de Amsterdã para Lisboa direto, daí no outro dia lá que eu pedi, e depois no dia 31, sai de Lisboa, vai para Belo Horizonte, faz conexão em Belo Horizonte, não troca de aeroporto, e aí vai para Porto Alegre, chegando. Aí tem que ver os horários, se fecha, se o cliente aceita, tudo mais, tudo lindo, maravilhoso, certo? Então eu queria dar essa dica aqui de quando tu não, né, do Surface, quando tu não queres que o próximo voo seja da onde tu tinha chegado no primeiro voo. E depois, no final, adiciona segmento e aí vai dar a volta daquele último aeroporto que tu estavas para Porto Alegre. Mas, só mais um último detalhe. Se tu não queres a volta por Lisboa, ó, eu vou adicionar mais um Surface se a minha volta eu não quero que seja por Lisboa. Porque daí de Lisboa resolveram ir para Paris, sei lá eu como, de ônibus, de trem, do que for. Compraram low cost, sei lá, na internet, sei lá eu. Aí eu boto o Surface e adiciono o segmento. E aí eu boto que vai sair de Paris, certo? Para Porto Alegre, dia tal. Então eu posso fazer multidestinos e ele sempre vai procurar uma companhia que seja a companhia ou que tenha parceiros, assim, cold share, sei lá, que
façam em parceria todos os trechos, tá? Porque às vezes, senão, vale a pena comprar separado, tá? Um trecho interno aqui, isso acaba dando mais barato se comprar separado por uma outra companhia ou coisa assim. Aí faz, por exemplo, ida e volta e compra separado depois outro trecho. Mas aí é uma coisa mais avançada que eu não vou entrar em detalhes aqui, certo? Basicamente é isso. Será que expliquei o principal? Acho que sim, falei bastante. Espero ter ajudado aí quem já tem agência, tá meio perdido assim sobre como orçar as passagens aéreas. E quem for começar uma agência, já sabe aí como que funciona. Se o vídeo foi útil, deixa um like aí, já entra no nosso grupo do WhatsApp, deixei o link aí na descrição do vídeo. E te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. E nos vemos numa próxima viagem. Tchau!